Fala aí, fanáticos! Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. De volta, galera, com informações sobre o clube mais amado e mais querido do mundo. Seja bem-vindo ao FFC React. Temos aqui mais um react importante, galera. Só se fala nesse elenco do Flamengo, nesse timaço do Flamengo. Eu vou trazer para vocês agora os jornalistas lá da ESPN falando sobre a chegada do Vitor Pereira, debateram né, a forma que o Vitor Pereira... Bom, aquela história que não vai acabar nunca, mas eles, né, admitem que qualquer um que fosse convidado hoje para dirigir o Flamengo, para trabalhar no Flamengo, não pensaria duas vezes em se mudar diante de um time maravilhoso como esse, um Dream Team. E sem falar na possibilidade de ganhar tudo praticamente que disputar. Essa é uma realidade. E eles, inclusive, falam algumas frases que eles vão falar e você vai conferir daqui a pouquinho. Eu separei algumas dessas frases aqui. O Flamengo permite ganhar todos os títulos. Eles falaram isso. Você tem dúvida disso? A possibilidade de jogar melhor que Jorge Jesus, existe essa possibilidade. O Vitor Pereira, ele tem um fantasma no Flamengo chamado Jorge Jesus, que vai fazer com que ele vai ter o desafio de jogar em alto nível o tempo todo jogo. E teve um que ainda disse: que inveja desse time. Eu estou olhando ali os reservas, os caras treinando. Como que tem jogador ali que poderia estar no meu time? Colocando o lado bairrista, né? O lado mais passional, mais parcial de um torcedor mesmo. Então, galera, bora pro vídeo. Que time é esse? Né? E é isso mesmo. Que inveja desse time. Galera, a gente pode se orgulhar, né? Porque é o nosso time do coração. E existe uma grande possibilidade de ganharmos todos os 7 títulos que disputarmos agora no ano de 2023. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa muitos likes aí para este vídeo, ajuda demais na divulgação desse vídeo, tá? E do nosso trabalho aqui. Deixa o seu comentário também sobre tudo que for falado. Bora pro vídeo. É o time dos grandes jogos, né? Então vamos ver ele falando do Flamengo, vai. Surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. Surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê que eu fiquei a pensar? Porque, de facto, a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão. O Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos e, do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem destas. E isto foi o que aconteceu. Eu fiquei a pensar, eu vim para o Brasil para somar títulos e quase que somava. O ano passado quase que somámos. Mas este é um projeto que, do ponto de vista profissional, só se eu fosse maluco, é que não equacionava, só se eu estivesse noutro mundo, é que não pensaria naquilo que este projeto me pode trazer do ponto de vista profissional. Nesse recorte ele está absolutamente certo. Gente, é o Flamengo. Olha esse time que tem, olha esse elenco. Tentador. É tentador, é o melhor grupo de atletas do continente, para mim com uma certa sobra, que há outros bons trabalhos que equilibram isso. Então, por exemplo, o trabalho do Palmeiras é muito bom. Como o técnico do Palmeiras faz um trabalho muito acima da média e há bons jogadores também, isso fica um pouco mais equilibrado. O Atlético contratou um grande técnico, a gente vai ter de ver com esse elenco, mas pode equilibrar também. Há outras forças que talvez surjam pelo caminho. Agora, quando você está no momento da carreira do Vitor Pereira, que é um treinador que já trabalhou em outros lugares do mundo, trabalhou no Brasil há pouco tempo, tem uma chance de trabalhar no Flamengo com esses jogadores, com esse time, com esse elenco. Mas quem não aceitaria? É difícil não aceitar. Você tem 7 títulos para ganhar no ano, cara.
né? O que a gente falou aqui de contar os títulos. Vai contar a Supercopa. Bom, você tem muitas chances em todos, né? Não, Léo? tem mais, Taça Guanabara no Rio também. Se você quiser, então. Isso, já deu Não é confusão aqui, campeão Léo. Eu gosto do Taça estadual. Guanabara, Não, eu tô contando o estadual no set, tá? Pra deixar tá claro. bom, tá Então bom. eu tô contando. Viu, Léo? Não, e não é que você é azarão nos campeonatos. Você está Favorito muito de errado. os outros Você todos, você é o candidatíssimo, brigando né? por Você título. chega, você é obrigado a ganhar. É diferente. Você é obrigado a chegar pelo menos na final. Não é que você vai entrar no brasileiro pra Vitor ficar entre Pereira, os pra 8 mim, primeiros. ele tá tratando o Flamengo quase como ele tratou o Liverpool. Lembra naquela coletiva que ele foi muito sincerão do Corinthians? Que ele falou assim, cara, se o Liverpool me chamar, eu saio correndo, eu vou agora. Muito corintiano não gostou daquela sinceridade dele ali. Pô, mas você tá desfazendo do Corinthians? Do jeito que ele falou do Flamengo, o Flamengo chamou, eu vou correndo, cara. Você é maluco se eu não aceitar ser técnico do Flamengo. Parecido com o Liverpool. Mas aí também... Quem que não aceitaria? Não dá pra ficar achando que tudo é um desprezo. Não, né? Com outros times. É natural, Você não aceitaria ser técnico no Flamengo, Zé Elias? Não, peraí, Zé, mas assim, já vai de cara Você não assim. largaria aqui? Se eu fosse treinador, Opa! Se amanhã tocasse o telefone, tipo, estamos sem técnico. Se existisse a possibilidade... Atenção para o recorte, hein? Não, qualquer profissional aceitaria a oferta do Flamengo. Então. Tentador. Qualquer profissional. Cara, é trazer isso aqui pra nossa realidade. Amanhã, se um outro veículo de comunicação nos faz uma proposta, a gente olha o que tá no contrato e vai estudar, pô. Todo mundo aqui tem ambições, tem família, sabe? Tem que tomar Quer melhorar a qualidade de vida. Quer melhorar a qualidade de vida. Isso é absolutamente normal, natural. E a gente, inclusive, torce para que a situação familiar dele o quanto antes se encaminhe. Claro. Ter enfim... Pra trabalhar em paz. Para trabalhar em paz, que acho que todo mundo deseja também. Na América do Sul, o time que dá mais chances de ganhar todos os títulos possíveis é o Flamengo. Concordo. Alguém discute isso? Concordo. Não, e mal comparando, foi algo que o Dorival falou em outras palavras também. Dorival ficou fora do mercado há algum tempo. É verdade que houve problemas pessoais que ele sofreu com a família, enfim. Ele volta ao mercado no Ceará. Ele tem um começo muito bom no Ceará, aparece o Flamengo, que estava jogando mal, estava em baixa época, mas ele viu o seguinte: eu posso ganhar. Eu Copa do é um tipo de situação que você tem um grupo de atletas que proporciona brigar por tudo. Se tudo é muito errado, bater cabeça, os resultados não aparecerem, no mínimo você vai brigar lá em cima. Né? Então, assim, a cobrança é proporcional à capacidade que o time tem. Sim. Ninguém vai cobrar de um time que tem jogadores piores, não tem o investimento que o Flamengo tem, a torcida que o Flamengo tem. É normal que o Vitor Pereira tenha aceitado. E a expectativa é de jogo muito próximo daquilo que o Dorival apresentou, que o Jorge Jesus apresentou. Então, porque que tipo de cobrança varia agora? Porque com 2 títulos o Dorival não ficou, né? Melhoria. Então, qual a cobrança? Precisa de bola. Título e bola. E jogando melhor. Títulos e jogando melhor. Que era exatamente o que se pedia para o Paulo Souza. O Dorival conseguiu. Mas agora, 2 títulos do Dorival não ficou. Vão cobrar mais, né? Vão cobrar mais. Mas ele mesmo admitiu isso ontem, né? Que se espera que o time jogue bem e que ganhe. Claro. Claro que uma coisa está ligada à outra. A cobrança está no pacote, Léo. A cobrança é proporcional à qualidade dos jogadores. E ao tamanho do clube. A capacidade do clube, a capacidade desse elenco. Não vai se cobrar. Gente, uma coisa é você entrar no campeonato estadual, né? Então é o seguinte, ganhamos o estadual. O brasileiro agora é jogar para não cair. Não é a realidade do Flamengo, é outra realidade. É outra realidade. Ele tem... Desculpa, vai lá. Não, é isso mesmo. Não, para mim o Vitor Pereira tem um desafeto, um fantasma no Flamengo. Chama-se Jorge Jesus. Para quem não sabe, eles eram rivais. Né? Um ligado ao Porto, um ligado ao Benfica. E ele, durante alguns anos ali, né, nas disputas pelo título em Portugal e tal, trocaram farpas, né, tal, ali. A relação meio conflituosa dos dois. E ele vai ser cobrado não só para ganhar, ele pode até ganhar 7 títulos, tal. Mas para jogar como o Flamengo do Jorge Jesus jogava. O Flamengo virou meio uma espécie de seleção brasileira. A seleção brasileira não basta ganhar todos os jogos, né? As pessoas cobram da seleção brasileira um bom futebol, um bom desempenho pela capacidade que tem, pela qualidade, pelo número de jogadores de alto nível. O Flamengo é a mesma coisa. Se ele começa a ganhar os jogos, ganha campeonato estadual, ganha mais uma Copa do Brasil, não sei o que tal. E jogando feio, ele vai ser cobrado. O Dorival ganhou uma Copa do Brasil e uma Libertadores e as pessoas achavam que não... Pô, ganhou uma Libertadores de 1-0 ali, e só quando tava com 1 a mais que foi melhor. Pô, contra o Corinthians ganhou uma Copa do Brasil, mas pô, não ganhou jogos, foi nos pênaltis, sofrimento, sabe? O torcedor flamenguista é muito exigente, ainda mais esse recente, né, pós-Jesus. E eu acho que, então, eles vão estar sempre comparando. Eu não sei se ele vai ficar incomodado em coletiva também quando perguntarem disso para ele. Embora ele tenha dito, acho que uma vez, que a relação melhorou recentemente, né? Até o Jorge Jesus perguntaram para ele numa entrevista qual era o melhor técnico do Brasil.
ele citou o Vitor Pereira, ele não citou o Abel. O Abel ganhando Libertadores atrás de Libertadores. Ele falou, não, eu acho que o melhor que tem aí acho que é o Vitor Pereira. E os dois tiveram grandes embates. E a carreira dele antes do Brasil, a do Vitor, já era muito mais consolidada, né? O Abel, quase toda a carreira dele, e é brilhante, mas é o que ele fez no Palmeiras, né? Vamos ouvir o Marcos Braz falando dos reforços para 2022? Em relação aos 2 jogadores que você perguntou, são 2 grandes jogadores. O Rossi era um desejo antigo do Flamengo desde quase do começo do ano passado. A gente chegou a fazer um comunicado com o Boca Júnior para saber quais seriam as possibilidades. A gente entendeu as razões do Boca de não seguir sequer numa negociação. Disputava ainda a Libertadores, tinha a questão do seu campeonato nacional, e isso ficou um pouco em banho-maria, até porque ele tinha o contrato do Rossi, se não me engano, até final de maio de 2023, então naquela época não era possível fazer qualquer tipo de movimentação. A situação do Quinteiro foi um pouco mais no final do ano, não tem absolutamente nada com... até se você fizesse essa pergunta aí do próprio Rossi na semana passada, a partir de ontem é que ele pode assinar qualquer pré-contrato e ainda não tem absolutamente nada. Mas são 2 jogadores que a gente gosta, a gente entende que são jogadores qualificados. Bom, grande reforço é o Gerson nesse momento. O Zé está muito comportado. Então, me diz, o Flamengo ainda precisa de contratação em que posição? Ele está muito calminho hoje, né? Mas eu sou calmo, não deveria. Não devia ter falado isso. Colocou óculos. Pois é, deixa eu ajeitar o meu aqui. Eu sou tranquilo. Não, eu acho que o time do Flamengo tem ótimos jogadores em todas as posições. Tem no mínimo 2 jogadores para cada posição não vou dizer que do mesmo nível, porque existem algumas discrepâncias em algumas posições, mas você acaba compensando com outras. O time do Flamengo é difícil, você vai contratar quem? Pra onde precisa? Eu não vejo. Tanto é, né, Zé? O problema é botar todo mundo pra jogar, e depois um fica no banco, aí reclama. Que seriam as posições mais carentes? Lateral esquerdo, você tem o Felipe e agora o Ayrton foi comprado. Na zaga, você tem o Davi Luiz, o Léo Pereira, né? Tem o Rodrigo Caio, que talvez esteja voltando, tem o jogador Fabrício Bruno, que é bom jogador. Né? Lateral direito, você tem o Varela e tem o Mateuzinho. Aí do meio pra frente, joga a camisa e... Assim, o Quinteiro também não seria. Quando você procura hoje, assim, você está procurando, por exemplo, quando você fala de Rossi, de Quinteiro, jogadores que talvez outros clubes contratariam para chegar e jogar, né? Sim. E aqui você está falando de jogadores para compor. Exato. E não estamos falando de Gerson, que você chega e você fala, o Gerson precisa arrumar um lugar no time. Sim. Não, acho que você fala de caras que... Bom, com certeza... vai chegar para poder brigar por posição, sim, com o Santos. Porque o Rossi é um grande goleiro também e se equivale ao Santos, né? E o outro seria um reserva para o Arrascaeta, né? Esse negócio aí de que o Flamengo não precisa, o Flamengo não tem um reserva. Se bem que o Gerson, agora o Coringa que chegou, pode fazer essa função. Indiscutivelmente, o Flamengo não está trazendo um goleiro para tomar a posição do Santos. O Santos é um goleiro hoje indiscutível no Flamengo. E o Rossi era titular do Boca Juniors. Do Boca Juniors, não é de qualquer clube. Né? E no Flamengo ele viria para ser uma opção. E acho que o Flamengo precisa de um goleiro reserva mais confiável, sim. Acho que sim, que precisa. E agora, o Quinteiro, estamos falando do Quinteiro internacional, por exemplo, com possibilidade. O Quinteiro nem no River ele era titular absoluto, porque achar que ele seria titular no Flamengo. Ele ser um reserva de luxo pro Arrascaeta. Eu acho que para a posição também, que seria uma posição para substituir o Arrascaeta, eu acho que já tem o Gerson. O Gerson tem essa versatilidade, pode fazer um segundo, pode ser o camisa 10 no lugar do Arrascaeta. Eu acho que o Flamengo já tem um time muito forte no meio campo, o ataque. Precisa ver... Perguntar para o Vitor a pergunta, né? A primeira pergunta. A minha primeira pergunta seria o seguinte. Vamos voltar ao começo do programa? Que pergunta você faria? Qual seria os seus 11 jogadores? Qual seria o seu time ideal?
Que bela casca de banana seria essa, né? Imagina o cara que ouve falando, eu não estou no time titular. Crise? Não vou responder, você está querendo arrumar crise? Não, porque eu estou curioso para ver como ele vai armar o time. Se ele vai manter se ele vai segurar o Gabigol aberto, deixar o Pedro centralizado, se ele vai manter ali o Everton Ribeiro por dentro, ou vai tirar o Everton Ribeiro e colocar pelo lado direito aberto, fazendo uma movimentação diferente. Tem tudo isso, né? Tem toda essa situação que vai ser o grande desafio dele. Porque se espera dele um Flamengo melhor. Um Flamengo que jogue, como ele chegou no Corinthians, falando, olha, eu gosto que o meu time jogue pressionando o adversário, segurando a bola, fazendo essa bola jogada de um lado pro outro. Pode jogar de qualquer jeito agora. Dessa forma, como que é? Com muita intensidade e tal, mas eu sei que o time do Corinthians tem uma idade avançada e que não vai conseguir fazer. Eu perguntaria para ele, o que é mais fácil ganhar? Champions League da Ásia ou a nossa Champions League que é a Libertadores? Olha aqui para trás, aqui, ó. Boca Juniors e River. O Flamengo hoje chegar lá na boa e pega um jogador do Boca, pega um jogador do River. Olha a realidade do futebol brasileiro e sobretudo do Flamengo. E para não porque eles serão titulares do Flamengo. A discrepância, o abismo que se transformou aqui na América, não à toa que ele, vou treinar o Flamengo rápido. Acho que vai. Mas o Flamengo profissional pegou o Vélez, que é um time, tudo bem, não é dos gigantes, mas é um tradicional campeão de Libertadores. E tirou pra lixo ano passado, né? Os jogos não tiveram história, praticamente. Então, hoje os argentinos olham pro Brasil, é quase o mundo olhando pra Premier League. Como capacidade de investimento. Proporcionalmente, o Brasil é a Premier League da América do Sul hoje. E como administrar um elenco desse tamanho? É um desafio que o Vitor Pereira vai ter. Porque é o que você falou, a primeira pergunta, qual é o seu time titular? Aí o cara ouve e fala assim, eu tô fora. Sim, mas os caras no E como que administra? Mas faz parte, Alex. Agora, é muito melhor trabalhar assim do que quando você não tem ninguém. O problema é quando você olha pro banco e dá vontade de chorar, você olha lá, forma 11, tem olha pro banco muitos times aqui no Sudeste, inclusive. Aí você olha lá e fala assim, agora complicou. Mas ele teve problemas em administrar isso com um jogador apenas. Fagner? Não, o Roger Guedes. Com um jogador apenas ele teve problema. Ele não teve problema com o Fagner também? Não, o problema do Fagner foi lá em Goiânia. Foi contra o Atlético Goianiense, que ele, logo após a entrevista dele, aí teve conversado com ele. Mas o Fagner estava um pouco nervoso, assim, aí falaram para ele, não, Fagner, fique calmo, fique tranquilo, vai para outra posição. Aí depois chega o Yuri Alberto, aí fala que os dois não poderiam jogar juntos no primeiro jogo. Imaginando assim, são todos bons jogadores e a impressão que dá é que são jogadores que gostam, né, são profissionais. Mas nós sabemos, o Gabigol até a chegada do Dorival não gostava de sair. Sim. O Gabigol sempre deixou muito claro e se manifestou. Um dos problemas que o próprio Pedro teve com o Rogério Ceni foi em relação ao tratamento dado ao Gabigol e o tratamento dado ao Pedro. Né? Porque quando o Gabigol fez o que fez, o Rogério Ceni veio a público e falou, não, ele é fominha, ele gosta de jogar, tal. Aí quando o Pedro fez a mesma coisa, não, o Pedro tem que aprender, não pode, aí repreendeu o Pedro publicamente. Isso foi um problema que aconteceu. Agora, como ele vai lidar com isso? Porque assim, se eu sou um jogador, e acho que esses jogadores do Flamengo, eles gostam de jogar. Sim. Eles querem jogar. E eu acho que é válido isso. Num timaço desse que ele não quer jogar. Você aumenta a competitividade, você faz com que você melhore, que você tenha uma evolução técnica, tática, física. Você tem que, de certa forma, você não pode se igualar ao titular. Você tem que tentar ultrapassar o titular, porque se você se iguala ao titular, você vai ficar no banco. Se você se acomodar com essa situação. Então, eu fico imaginando os caras que estão no banco. Quando é que eu vou jogar? Os caras também têm eles querem jogar, eles querem ser. Nós estávamos falando aqui sobre todo mundo participar e tirar foto do campeão estadual. Você acha que esses caras não querem jogar? Claro que para tirarem a foto ali dos 11 titulares e eu sou o titular? E até por valorização, sim. Porque quanto mais você joga, mais você é valorizado e o seu futuro contrato ele é melhor. Até para uma renovação com o Flamengo. Então tem uma série de coisas que eu acho que ele vai ter que administrar. Experiência ele tem. Experiência ele tem para isso, né? Porque de bobo ele não tem nada. De bobo não tem nada. Ele sabe exatamente. Ele não vai poder vir a público e falar o que ele falou dos jogadores e citar nome como do Gabigol. Ou deixar nas entrelinhas que o Gabigol não corre. Ou deixar nas entrelinhas que outros jogadores não correm. Porque esse elenco é diferente do Corinthians. O elenco do Corinthians eram bons jogadores e pessoas mais tranquilas. Os caras mais experientes eram os caras que ajudaram o Vitor Pereira com o Roger Guedes, porque os mais experientes deram dura no Roger Guedes para ele melhorar.
né, para ele entender o que precisava ser feito. Eu não sei se os mais velhos aí, os caras mais experientes, vão dar duro em alguém ou vão cobrar do Vitor Pereira uma atitude diferente. Então tem uma série de desafios aí, tem vários desafios que eu tenho certeza que ele vai ter que enfrentar e vai ter que usar da sabedoria e experiência dele ao longo da carreira. Tá ganhando bem pra isso. Tem uma outra coisa, uma observação. Eu tava procurando ver aqui a comissão técnica inteira do Flamengo. A gente vê cada jogador aí, hein? Tudo reserva. Jogava no seu time ou não? Opção. Puxa vida, eu vi uns 6 aí. Não, vi uns 6 aí que vocês jogarem, sei lá, umas 3 partidas até março, tá bom. Eu tô vendo ali uma situação, viu, Bobo? É uma inveja positiva, obviamente, jornalística. Mas eu tô vendo ali, ó... só jornalístico. Jornalismo, claro. Você não gosta de estadual, Prato? Você vai ver no estadual. Eu gosto. Tem razão. Eu tô pensando nisso. Os 3 no seu time já resolveria, não resolveria? O quê? Nossa, seria até capitão. No seu também resolveria? Resolveria, né? Sim. No seu também, né? Depende. Eu não sei se vai continuar agora com o Gerson, talvez saia. Então, Everton Cebola. Eu tô pensando aqui em algumas cascas de banana do Vitor Pereira, né? Primeiro assim, decisões que tem que tomar. O Rogério Ceni, quando assumiu o Flamengo, visivelmente ele deu vez para os experientes. Acho que até pela experiência frustrada no Cruzeiro, ele falou, cara, eu vou abraçar aqui Gabigol, logo botou o Diego Alves, né? Dorival no primeiro momento fez isso também, né? O Hugo tava crescendo, não, o Diego Alves tirou do nada ali, é o meu goleiro, papapá. Pegou assim, vou pegar os experientes, vou agradar a turma poderosa pra não perder o vestiário. Base governista. Base governista. O Vitor Pereira, ele tinha uma comissão técnica no Corinthians que foi, digamos assim, desmantelada agora no Flamengo, né? Teve gente que trabalhava com ele que não quis voltar pro Brasil, não quis assumir. Então ele continua agora, ele tem o mesmo número de profissionais ao lado dele, 2 auxiliares, 2 analistas, 1 preparador físico. Quem veio com ele ainda é o Luiz Miguel, que é cunhado, né? É cunhado dele, auxiliar e cunhado. É difícil ficar longe. A gente tá acostumado a ver aqui no Brasil, os caras colocam filho em comissão técnica, né? Canta aquele outro, hein? O Miguel? Luiz Miguel. É o nepotismo. Só que, por exemplo, o Rogério Ceni, uma das razões pelas quais dizem que o Rogério caiu no Flamengo foi problema interno, né? De gente ali que era contra ele, não gostava dele, analista, não sei o que, bababá. Eu acho que não foi só isso não, Bubu. Não, mas é uma das... Eles ganharam no Morumbi. Foi campeão brasileiro. Às 16 horas, o final do jogo. Às 16h01 tinha uma hashtag pedindo fora Rogério da torcida. Então, não, tem isso, mas assim, dizem que o ambiente interno ali, o Rogério teve algum problema ali e tal, né? E o Vitor Pereira, ele vai ter, primeiro que conquistar um vestiário que é cheio de egos, quando você tem muitas estrelas, craques, não sei o quê, todo mundo quer jogar aqui, quer jogar ali, não sei o que e tal, ele vai ter que administrar isso. E também uma situação um pouco diferente dessa do Corinthians, quando ele tinha a comissão técnica dele totalmente. Agora ele veio, mas ele e o cunhado, entendeu? E o resto ele vai ter que ali, né, também lidar com essa situação. E no Flamengo a cobrança interna pode também ter algum desafeto, algum cara ali tentando... Ele vai ter que, assim, com esse elenco, o que a torcida do Flamengo espera? Que esse elenco jogue todos os jogos de alto nível. Ele não pode oscilar, por exemplo, pode ter dificuldades, que o próprio Vitor Pereira colocou esse Flamengo em dificuldade no ano passado com o elenco do Corinthians. Foi. Os 2 jogos, especialmente no segundo, o time do Flamengo teve problemas. E o Dorival não soube sair desse time armado pelo Vitor Pereira. Eu acho que foram esses 2 jogos da Copa do Brasil que a diretoria do Flamengo fez assim, opa, peraí. Tem alguma coisa aqui boa, é alguma coisa que a gente pode observar. Tem um ano de contrato, vamos começar a estudar, vamos esperar, vamos ver a reação e tal. E depois fizeram a oferta e o Vitor Pereira aceitou. Eu acho assim que ele vai ter o desafio de todos os jogos ele colocar o time para jogar em alto nível. Quando eu falo em alto nível é o seguinte, é nível Jorge Jesus. É a régua lá em cima. Quem jogue, né, Zé? Porque esse time tem 2 jogadores para cada posição, são 2 bons jogadores. Não é que são jogadores mais ou menos, são ótimos jogadores. E aí, lateral direito, Varela e o Mateuzinho. Tem uma diferença? Tem, mas aí você pega do meio para frente e acaba compensando essa dificuldade. Porque o meio e o ataque, eles podem te ajudar em determinados momentos do jogo, que aí essa diferença não aparece tanto. Então ele vai ser cobrado e a expectativa é jogue todos os jogos da melhor forma possível. Faça o nosso torcedor feliz. O estadual está aí para isso. Mas você imagina... O Prato tá na contagem regressiva lá. Semana que vem já tem jogo, Mas você imagina, Tseng, de novo, Fluminense e Flamengo na final.
Fluminense do Fernando Diniz e o Flamengo do Vitor Pereira. Sim. Pro Vitor Pereira é obrigação. Se ele perde pro Fernando Diniz, se perde pro Fluminense do Fernando Diniz, o Fernando Diniz passa a ser aquele cara que, já ganhou um título. Ele vira a bola da vez. Já ganhou um título. A bola da vez é o programa aqui toda semana, viu? É o pior o caso. E se perder pro Vasco, que tá voltando? Também. Botafogo, claro que sim. O Fluminense ainda pode falar. O Fluminense é um time que já tá... Eu tô falando das últimas partidas, que a rivalidade vem se acirrando ainda mais. O Paulo Souza não perdeu? Então, e pesou? Não ficou complicado depois? Pesou. Num jogo aí de grande exibição do André e do Paulo Henrique Ganso. O duro é assim, o estadual serve o pra Léo montar não lembra porque ele não acompanhou. Serve pra montar o time, serve pra jogar o Brasileirão, a Libertadores e quando perde a final. Sim. E aí? Como que faz? Não, mas a gente tá treinando o time. Tá aí, galera. O que você achou dos comentários? Bom, excelente. Esse é o time do Flamengo que provoca esse tipo de discussão e comentários assim deliciosos de se ouvir. Vamos aguardar, né? Muita sorte aí pro Vitor Pereira, que já tem semana que vem o seu primeiro desafio. O Flamengo estreia quinta-feira que vem, dia 12, um jogo que foi antecipado da quinta rodada do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, contra o Audax, para começar aí, né? E pelo que nós sabemos e pelo que o próprio Vitor Pereira disse, ele quer dar rodagem, né? E botar os caras para jogar. E precisa de jogo logo. Então, a gente deve ver o time titular já no início desse Campeonato Carioca, tá? Deixe seu comentário, deixe o seu like, que é importante demais. Muitos likes aí para este vídeo, ajuda a divulgar o nosso trabalho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, tá bom? E é isso, galera. Hoje tem live no nosso segundo canal, o Flanáticos Futebol Clube. Vou deixar o canal aqui, nosso canal principal aqui do YouTube. Vou deixar aqui na descrição e também no link fixado. Vai lá e se inscreva, tá? 7 horas da noite temos live, vai ser muito legal. Forte abraço, saudações rubro-negras, raça, amor e paixão.